Domingão, dia 14 de maio, vamos aqui ao nosso radar da semana, nesse dia especial. Feliz Dia das Mães a todas as mães aqui, investidoras, traders ou que acompanham simplesmente aqui esse canal, olhando um pouco mais para o mundo aí dos investimentos. Desejo um dia aí repleto de muita alegria junto da família de vocês. Vamos aqui para o radar da semana, para os pregões dos dias 15 a 19 de maio, destacando diversos índices, fazendo uma leitura geral da nossa bolsa, do dólar, petróleo, minério, bolsa americana, índices setoriais, como é que está cada setor para essa próxima semana e destacando então ativos que podem realmente fazer a diferença aí em termos de operações e rentabilidade para essa próxima semana. Fica aqui comigo, lembre-se de deixar seu like, seu joinha e agradeço demais já por essa curtida aqui no nosso conteúdo, por prestigiar aqui nosso conteúdo e lembrando de se inscrever aqui gratuitamente no canal. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa. Vamos pegar aqui o índice Bovespa. Deixa eu só atualizar aqui meu radar da semana. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Não está tudo certo. Vou pegar aqui a radar da semana e atualizar aqui que eu já tinha montado toda a lista dos ativos aqui que eu vou falar aqui para vocês. Começando pelo Ibovespa, a semana terminou aqui com a alta aí de 3,15%. Gerando um pivô de alta no gráfico semanal. Lembrando que já tinha destacado aqui, seja no último radar da semana ou no decorrer dessa semana, a possibilidade das projeções de alta para o índice Bovespa no fundo que foi proporcionado na semana passada. Então a primeira projeção já foi atingida, 108,173. A próxima projeção de alta, 112,816. Isso não significa dizer que o índice vai bater lá nessa região. Não é uma certeza que vai bater, mas é uma projeção. Enquanto não tiver um sinal contrário, como por exemplo, a gente ter aqui no Ibovespa um retorno do preço para baixo da mínima desse candle, para baixo da média móvel de 3 períodos, enquanto isso não acontecer, seguimos dentro de um viés mais positivo que apoia um pouco mais operações na ponta compradora e o ideal é que tenha alguma correção em diversos ativos para a gente buscar essa compra aí a favor da tendência do gráfico diário e também do gráfico semanal, que é o que o Ibovespa tem. E outra, Ibovespa gerando lá a superação da máxima do mês anterior, ele confirma um movimento de subida. Pode ficar até enrolado aqui entre as médias ainda, mas temos aí um sinal de movimento de subida no gráfico mensal. Vamos ver se o Ibov consegue ganhar mais força aí no decorrer dessa próxima semana, olhando para o gráfico diário, um movimento longo de subida que aumenta a chance de poder ter alguma correção no decorrer desta próxima semana. Então ficar atento aí que a gente vai monitorar aí a cada análise de fechamento pregão, passar a nossa visão. Eu até mesmo pelo Instagram também passando a visão o que está acontecendo em relação ao Ibovespa. Seguindo aqui para o mini índice, que é algo semelhante, a gente tem aqui no gráfico semanal do mini índice essa sinalização também positiva. Não gerou pivô de alta, mas tem aí um fundo ascendente, expectativa mais favorável, enquanto se mantiver acima da média, acima da mínima dessa semana, fica mais apontando aí para cima. Aqui a projeção de alta. A projeção de alta já foi atingida a primeira projeção, no 109,430, arredondando. A próxima projeção, 114,069. Então, de maneira geral, temos um viés também positivo para o mini índice, olhando para o gráfico diário. Podemos até ter um retorno do preço aqui para baixo, zona de resistência, mas continua de maneira mais forte aqui o mini índice, favorecendo um pouco mais as operações com expectativa para a ponta compradora. E lembrando que todo dia, a partir de 8h45, a gente tem uma sala ao vivo para falar de mini índice, mini dólar, até às 12 horas, todos os dias de cada semana. No dólar, nós tivemos aí uma semana negativa, semana de queda de 0,78%. Lembrando, qual é o viés do dólar que a gente já vem comentando? O viés mais de baixo, de poder caminhar no curto a médio prazo, principalmente médio prazo, para a região dos 4.700. Não é uma certeza, mas é o cenário que nós temos hoje no dólar. O que muda esse cenário no dólar é o dólar voltar para cima da região ali dos 4,070, mas principalmente 4,100. 5,070, 5,100. Principalmente 5,100. Voltou para cima desse patamar? Ok, mudou o cenário. Viés mais de alta, mas por enquanto, curto a médio prazo apontando para baixo. O Ibovespa apontando para cima e dólar apontando para
baixo nesse momento, lembrando que até a projeção de queda dessa lateralização aponta para o dólar aqui nesse nível de 2 fundos anteriores do gráfico semanal, ali na faixa dos 4.730 até 4.700, 4.690, sendo mais exato aqui na zona de suporte. No DI, nós tivemos aqui uma semana mais de indefinição, aqui 0,09, mas se a gente pegar aqui, ó, grande candle de baixo, candle de indefinição, a expectativa é de poder ter algo mais para baixo. Seria o caminho mais provável, apesar do movimento um pouquinho mais quebrado aqui de supera máxima, perde mínima, supera máxima, perde mínima, mas enquanto não mostrar nada diferente do que temos, expectativa de poder ter algo para baixo. Olhando para o gráfico diário, dá para perceber que teve um movimento forte para baixo. Isso aqui é uma lateralização mais, ou seja, perda de força. Para mudar esse viés de baixo, o DI, contrato F25, juros, teria que ter um fechamento aí para cima, não só da média, mas dessa máxima aqui de 11,81. Enquanto isso não acontecer, apontando para desde os 11,56 até o patamar de 11,38, zona de suporte. S&P 500. Nós tivemos vou pegar aqui o S&P 500. Nós tivemos no S&P 500, gráfico semanal, uma semana aí mais fraquinha, mais lateral no S&P 500. Mas o fato é que o S&P 500 continua aqui, ó, lateralizando, corrigindo depois desse movimento de subida. Bateu na resistência, em vez de cair forte, ele está parado aqui. Isso aumenta um pouco mais a chance de poder ter algo mais para cima. Um gráfico mensal continua aí dentro de uma perspectiva de sustentação acima da média. Então não tem nenhuma sinalização ainda contrária de baixa no S&P 500. Vou colocar no gráfico diário aqui, ó. No gráfico diário, lateralização nos últimos pregões. Então, indefinição da tendência de curto prazo, que é essa correção mais no tempo lá do gráfico semanal. Movimento lateral no gráfico semanal gera uma tendência indefinida no gráfico diário. É o que temos no S&P 500. Então, aguardar aí o rompimento dessas duas regiões. Estão falando em termos de probabilidade. Seria mais provável, considerando lá o que aconteceu no semanal, de poder ter algo para cima. Para mudar esse contexto, tem que perder esses dois fundos aqui, localizados principalmente ali em torno dos 4,056. Em termos de resistência, por volta dos 470. Vamos aqui, depois do S&P 500, vou falar do petróleo. Pegando aqui o petróleo, série mais histórica, mais uma semana aí negativa para o petróleo, queda aqui de 1,6%. Isso aqui é o gráfico diário, né? Na verdade, na semana foi queda de 1,46%, dentro de um movimento de baixa, mais uma semana negativa. Segue apontando mais para baixo aqui. O petróleo não gerou nova mínima depois do grande candle de baixa. Para mudar esse contexto e ficar com um contexto até de indefinição mesmo, superação da máxima dessa última semana, superação de 77,56. Veja como é que são as coisas, né? O petróleo caindo aí e a Petro lá em cima, disparando. Então, temos aqui um cenário ainda um pouquinho mais negativo para o petróleo, porque depois de ter superado a máxima do mês anterior, no mês passado, ela já perdeu essa mínima aqui. Então, de maneira geral, o suporte mais importante para o petróleo fica nos $70, depois na faixa $65. Nessa região, sinalização de alta pode trazer uma indefinição, um retorno do dólar, ou do dólar não, do petróleo, para a faixa dos 86 a 87 dólares. Tá olhando novamente para o gráfico diário. Por enquanto, dentro de uma tendência de baixa, ó, topos e fundos descendentes, foi lá, bateu na média, já gerou topo descendente, caminho mais provável para baixo. Para mudar esse contexto de tendência de baixa do gráfico diário, tem que gerar fundo ascendente, quebrar a sequência de máximas descendentes no decorrer desta próxima semana, a partir de amanhã. Depois disso, vamos falar aqui do minério. Minério, gráfico semanal do minério. Nós tivemos aí no minério uma leve alta aqui, ó, na faixa aí de 0,7%. Fundo no minério, ó, depois de uma longa sequência, quebrou a sequência de máximas descendentes. É isso que eu estou falando em relação ao petróleo poder fazer ou no gráfico semanal ou no gráfico diário. Aqui nós tivemos essa quebra da tendência da sequência de máximas descendentes. No gráfico diário, a tendência ficou indefinida. Então, tendência indefinida aqui para o minério, ou seja, está em cima do nível de suporte, gerando um sinalzinho ali de possível subida. Então, de maneira geral, para realmente trazer um aspecto um pouquinho mais positivo para o minério, precisa romper essa região de topo aqui na faixa dos 105,45. 105,45. Rompeu aqui, tendência nova de alta no minério, falando de curto prazo, uma expectativa de recuperação aí de movimento de alta pelo gráfico semanal. Por enquanto ainda não temos isso confirmado no minério. Falando aqui agora dos setores, índices setoriais, começando pelo setor de consumo, gráfico semanal do setor de consumo, olha que beleza, ó, conseguiu fechar acima da média,
e acima desse fundo anterior. Várias sombras superiores perdendo força, não caiu, agora consegue fechar acima de tudo. Isso aumenta a probabilidade de buscar níveis ali de resistência, como por exemplo a região dos 2.841 até 2.975. Zonas de resistência são as principais resistências. O que muda essa expectativa é termos aqui o retorno do preço para baixo dessa última semana, 2.644 da média dessa mínima aqui. Enquanto isso não acontecer, viés mais positivo, gráfico diário, movimento longo de subida, boa chance de acontecer também um processo de correção, assim como o Ibovespa, e ainda trazendo um viés mais positivo, ou seja, pegando até Magazine Luiza, que eu vou falar aqui nesse radar da semana, de acontecer, por exemplo, correção e sinal de alta, foco maior em compra, e aí olhando ativos dentro do setor de consumo para ver se identifica algo semelhante que eu vou falar em cima de MGLU3. Depois disso, falando de EX, setor de energia continua muito forte, mais uma semana positiva, 2,85%, só que chegamos num nível importante de resistência. Então existe a chance também de ter algum processo de correção. Tem algum sinal de baixa? Não. Aqui no semanal, não. No diário já tem? Opa, no diário já tem. Já perdeu a mínima do que no anterior, então aumenta a probabilidade de ter uma correção. Corrigiu no decorrer da semana? Ficar atento que pode trazer oportunidade de compra em alguns ativos dentro do setor. A gente vai ficar atento e passando essas recomendações acontecendo dentro do aplicativo aí DV Invest, app.dvinvest.com.br ou no seu celular, iOS ou Android. Vamos lá, falando aqui agora depois do EX financeiro, IFNC. Sinalização positiva na semana passada, um pivô de alta, então ativos estão bem, semanal fechou de novo em alta, 3,4%, forte aqui para cima, apontando para buscar essa região de topo, nada tão relevante no meio do caminho, a não ser a região lá dos 11.440 a 11.700, zona de resistência pela frente, é isso. Só que olhando para o gráfico diário, o que nós temos? Um movimento longo de subida, lateralizou, rompeu tudo para cima, pode continuar subindo? Pode, mas em termos de relação risco-retorno para uma operação de swing trade, aguardaria alguma correção aí dentro do setor para essa compra. Depois disso, setor de materiais, que é o setor mais fraco nesse momento, mas gerou aqui sombras inferiores e nessa semana, apesar de ter sido fraco, lateral, ou seja, no 0 a 0, tivemos a sinalização de um fundo, superou as máximas dos 2 últimos candles, com o formato aqui de um martelo. A tendência no gráfico semanal continua sendo de baixa, mas olhando para o gráfico diário, está para proporcionar um fundo em cima de um nível que era resistência, suporte, ou seja, volta a funcionar como suporte. Superação da máxima desse candle reforça a chance da gente poder ter um processo aí de recuperação, até que eu comentei dentro do minério, que a gente pode ter justamente aquele fundo ascendente no gráfico diário e poder ali gerar um pivô de alta no minério, que favoreceria uma subida aqui de alguns ativos do setor. Vou comentar aqui Semin3 e Usiminas. Fica comigo até o final que eu vou comentar dentro desse contexto que eu acabei de mencionar. Depois disso, imobiliário. Fechamento aqui em alta na semana de 1,59%, está dentro da tendência de alta de curto a médio prazo, tem resistência pela frente na casa ali dos 790 e depois na faixa dos 835 pontos. Dentro também do setor, se olharmos para o gráfico diário do setor imobiliário, tivemos um longo movimento de subida. Aconteceu em MRV, Cirela, enfim, esses ativos geraram um bom movimento de subida. Corrigindo, fica mais para compra, porque o cenário ainda continua mais positivo para compra. Mas a semana, a gente pode sim ter uma semana que apresente correção aí no decorrer dela, mais visível pelo gráfico diário. Aqui não tem nenhum sinal de baixa ainda, não perdeu a mínima ainda do candle anterior, como já aconteceu com o setor elétrico ali de perder a mínima do candle anterior. Aqui seria oscilar abaixo de 758 pontos. Depois disso, vamos falar das ações. PTR4 no gráfico semanal fechou muito bem. Aqui está com algum... é porque eu mudei aqui por causa do dólar, né? O ajuste. Petrobras, pivôzão de alta, saída da zona de resistência. Tendência de alta, gráfico diário, gráfico semanal, então ativo alinhado aí para cima, e dessa forma é um ativo que eu já entraria comprando aqui, não de cara, por mais que possa vir buscar o topo anterior lá na casa dos 29,53, aguardaria por uma correção maior pelo gráfico diário aqui, algum movimento contrário a essa subida para uma compra
mais interessante em termos de relação risco-retorno. Para quem está comprado, vai subindo stop a cada nova mínima ascendente em PETR4. Então, lembrando, resistência importante pela frente, região que se encontra aí por volta dos R$26, já mencionei, e no gráfico semanal, depois disso, só lá nos R$29,50. Vale 3 terminou a semana em queda de 1,39%, segue aqui, só que não deu sequência a mínimas, não fez nova mínima, então já falhou aqui nas novas mínimas descendentes no gráfico semanal. Mas segue apontando para o nível de suporte por volta dos 65,81, e lembrando que eu já comentei, é um ativo que me interessaria para, se for para buscar compra pensando em prazo maior, mais próximo, mais dentro da região abaixo dos 63 e mais próximo dos R$62. Para compra pelo gráfico diário, apesar do sinalzinho de fundo aqui ascendente, arriscando mais. Menos capital, arriscando mais para tentar pegar algo para cima. E ela só muda a tendência atual. Está de indefinida, mas com viés de baixo por conta da tendência no gráfico semanal. Se ela voltar para cima desse nível de preço aqui, se ela retornar para cima dos R$ 71,16. Enquanto não fizer isso, viés continua sendo de baixo, ativo trabalhando abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Seguindo para Itaú Unibanco e TUB4, fechamento bem da semana, aqui está, pivôzinho de alta, rompimento de zona de resistência, gráfico diário, próximo de gerar algum processo de correção, muito bem-vinda aqui uma compra nesse papel, não que ela vá acontecer, mas seria muito bem-vindo uma compra aqui no sinal de alta em cima dessa zona de suporte junto da média 26,15 até essa região de topo anterior de 26,22 até um patamar dos 26 pila. Após isso, eu vou falar de Magazine Luiza, que também teve uma semana sensacional, que ela saiu dessa lateralização aqui, ó. Candle forte de alta, mas ficou próximo das resistências. Quando eu falo mais é porque existe uma chance de corrigir. Então, se eu entro comprando aqui, o papel pode buscar os 4,53. Eu quero só pegar esse aqui. O problema é onde é que eu posiciono stop lá no gráfico diário. Porque o movimento é um movimento longo de subida. Então, de maneira geral, eu ficaria muito atento. Eu falei do setor de consumo, lembra? Falei do setor de consumo, falei do setor de financeiro, que seria bom fazer uma correção. E TUB4, acabei de mencionar. Setor de consumo, estou falando aqui em Magazine Luiza. Acontecendo aqui um movimento para baixo. Interessante para compra. Por quê? Semanal muito bom. Tendência de alta, retorno do preço no diário, apoiando a operação de compra de swing trade em cima desse papel. Resistência 4,53 a 4,67. Acima disso, na faixa dos 4,83 a 5 pila. Depois disso, vou falar gráfico semanal também de Cosan. Olha que beleza. Pivô de alta no gráfico semanal, trazendo expectativa de poder vir mais para cima. Vamos pegar aqui a projeção de 100% desse pivôzinho aqui, ó, pegando a projeção alternada, 16,92. Fazendo a projeção clássica, 16,92, 18,10 seria um dos pontos aqui de projeção 61,8%, projeção clássica para essa ação, sabendo que vai ter resistência ali mais dentro dos R$17, 17,30 principalmente. No gráfico diário dela, já tem um movimento longo de subida. Então, ficar atento aqui, ó, corrigiu, de maneira geral, correções seriam bem-vindas para compras com melhor relação risco-retorno no decorrer dessa próxima semana. EQTL3 também fechou bem a semana, ó, pivôzinho de alta, até está na carteira exponencial, pivôzinho de alta, expectativa de poder ganhar força aqui para essa região. Mas antes a gente pode ter pelo gráfico diário algum processo de correção, essa menos esticada para cima, mas de maneira geral um papel que eu vejo com bons olhos se acontecer algum movimento lateral ou de baixa para planejar compra no decorrer dessa próxima semana. Sabesp, SBSP3, olha que estilingada para cima de Sabesp, mudando completamente a tendência que era de baixa para a tendência já basicamente de alta. No gráfico semanal, dá para ver que ela rompeu aqui essa região, ó, veio para aqui para baixo, foi lá em cima, volta aqui, faz um W, né? Então isso cria uma expectativa mais positiva. De maneira geral, o que, que a gente olha aqui para o papel? Movimento de baixa, planejar a compra. Nível de suporte, faixa dos R$50, número redondo. Podemos pegar também o Fibonacci em todo o movimento de subida e mapear aí possíveis pontos de retração, como por exemplo em torno dos R$ 49,00, 38,2% de retração de todo o movimento de subida. Após Sabesp, vou falar de BB Seguridade, que também conseguiu fechar a semana bem, voltando para cima da média e podendo proporcionar um fundo ascendente, está com a tendência mais indefinida nesse momento. Mas superação da máxima dessa semana aumenta a probabilidade de subida do preço, que é interessante para a compra.
E o que seria interessante para fazer essa compra? Já supera essa máxima? Só se for lá pelo semanal para fazer compra e botar o stop abaixo da mínima dessa última semana, pelo menos. A outra forma é monitorar o diário. Se der uma enrolada aqui, pivô de alta, se continuar subindo, depois fundo ascendente, também é alternativa de entrada em BB Seguridade, mas é um ativo que fechou bem também a semana, com alta de 2,03%, com possibilidade de gerar sinal de fundo ascendente no gráfico semanal, apoiando mais compra ali pelo gráfico diário. Depois disso, Suzano, que também teve uma semana boa, com alta aqui de 2%, só que já batendo na média, a tendência ainda é de baixo, mas ainda há espaço no preço no tempo para poder ter algo maior para cima. Diário, inclusive, gerou um pivôzinho de alta no pregão da sexta-feira, no último pregão, né, sexta-feira. Fechamento em boa alta de 2,09%, superação da máxima desse candle reforça a chance de poder ter algo mais para cima em seus B3. Se você está comprado ou está comprando esse ativo, stop abaixo dos 40,86, o último fundo ascendente, ou no mínimo abaixo desse último pregão em 41,08. A ELET3, pelo gráfico diário, já entra no processo de correção, depois de ter superado aqui essa região de lateralização e esse topo. Então, monitorar. Se ela ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, compra. Se ela ficar aqui com um movimentozinho mais fraco para cair, fundo ascendente, também compra no decorrer dessa semana. CME3 já vai fazendo aqui essa correção. Já está na correção, ou seja, quebrando a sequência de máximas aqui descendentes, abre a possibilidade de ter essa compra, abrir uma compra aí no papel. Então é um dos pontos aí que pode ficar atento, que eu falei do setor de materiais, né? Como citei lá a possibilidade de gerar fundo ascendente, é o que pode acontecer aqui na CME3 e também pode acontecer na Uzi Minas, que está dentro de um viés mais positivo, ó, correção um pouquinho mais fraca, fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana, interessante para compra de swing trade. Pode até dar errado, mas faz sentido abrir compra nesses ativos se gerar esse sinal de alta que eu acabei de mencionar. Multi3 também está corrigindo aqui, ó, seria interessante ter algo maior aqui para baixo. Mais 1 a 2 candles para abrir uma compra aí de fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana, testando a média, topo anterior. Encaixaria mais, né? A junção de suportes sendo testados e depois vindo um sinal de alta. A outra forma é romper tudo para cima também, de abrir compra de swing trade, pivô de alta. STBP3, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, está em cima da zona de resistência. Papel ainda dentro de um viés de alta, mensal lá dentro de um sinal de alta, semanal dentro de um movimento de subida, enfim, sinalizações positivas aí que podem acontecer desde um pivô de alta ou fundo ascendente, mas para compra em Santos, Brasil. VEG3 para falar de quê? De possibilidade até de venda, né? De pivô de baixa, expectativa de poder ter algo para baixo, semanal aqui, ó, fechou abaixo da média, permaneceu abaixo da média, perda da mínima desse candle, aumenta a probabilidade de poder ter algo para baixo, de olhar ali para o gráfico mensal e ver a VEG3 buscando os 36,73. Então isso aqui seria mais para possibilidade de venda. E vamos 3 também dentro de uma tendência de baixo, gráfico diário batendo ali em cima da média, passando aqui ali em cima desse último fundo, ó, zona de resistência, junto com o médio. Tentou subir, grande candle de alta, não conseguiu, perdeu essa mínima que aumenta a probabilidade de poder ter algo para baixo, enfim, um topo descendente aí abaixo da média, pode trazer a chance de venda neste ativo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção aqui nesse Radar da Semana. Espero que ele tenha sido útil de alguma forma para você. Se sim, deixa um like, seja útil em termos de aprendizado, útil em termos de leitura do mercado. Deixa um like, deixa um joinha. Agradeço demais sua valiosa audiência. Tenha uma excelente semana e amanhã, às 8h45, estaremos juntos aqui na nossa sala ao vivo de mini índice, mini dólar. E a partir das 9h45 tem a sala ao vivo de ações, para day trade de ações e também solicitações de análise, atender o pedido de análise de vocês, das 9h45 até as 12h45. Grande abraço e até mais.